quando a fé cede lugar ao temor de homens. Gênesis capítulo 12, de 10 até o 13, versículo 4. Eu quero começar a nossa meditação nesta noite, relembrando pelo menos um ponto da nossa mensagem na semana passada, onde nós demonstramos que a vida nômade de Abraão, que era um homem, na verdade, sedentário, morava numa cidade grande, e é chamado para partir e peregrinar numa terra. E essa vida nômade foi uma ilustração também da natureza da sua fé, uma fé peregrina. E nós vimos que ela também é para nós um padrão para a nossa vida de fé, porque afinal de contas, a vida cristã é uma jornada. E assim como considerando as peregrinações do patriarca, que começam quando o Senhor o chama à sua comunhão, e nós podemos dizer também que a vida cristã é uma jornada espiritual na companhia de Deus, rumo à cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Como eu sempre gosto de repetir, e vamos sempre lembrar desse texto, porque nos remete à história de Abraão. Em Hebreus 11, versos 8 a 10, diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que haveria de receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. E pela fé foi que Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então, como Abraão, nós fomos chamados pelo Evangelho, nós mostramos semana passada que aquilo que Deus falou a Abraão é de fato o Evangelho pregado a Abraão, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, quando lhe disse: em ti serão benditas todas as nações, ou todos os povos, ou todas as famílias da terra. Então, como Abraão, fomos chamados pelo Evangelho, e como Abraão, somos forasteiros e peregrinos na terra, demonstramos isto em várias passagens da Escritura, uma terra que um dia vamos herdar. Nós vamos herdar esta terra, destruída, recriada, mas hoje nós somos peregrinos nela. Então, a fé que demonstrou nosso pai Abraão é uma fé que escolhe caminhar, que escolheu caminhar na terra da promessa, antes da promessa se cumprir. Só que quando a gente descreve a atividade da fé como uma peregrinação, especialmente no caso dos patriarcas, e também como vai acontecer com Israel na sua caminhada até a terra prometida, nós estamos dizendo com isso também que a fé salvadora, que a fé que brota no Evangelho, ela não nasce pronta. Essa fé caminha na vida, e à medida que ela caminha, ela vai ter momentos altos e baixos, mas é de se esperar que ela cresça e que ela acabe frutificando, não é? Porque na caminhada cristã rumo à maturidade, por ser em terreno irregular, não deixará de haver deslizes e fracassos. Então, a fé cristã não é uma fé perfeita, no sentido que ela não nasce pronta, porque quando o homem é regenerado, o pecado não é erradicado totalmente dele, o pecado ainda habita nele, só que agora perdeu o seu domínio. E nessa caminhada, você nunca chega a um estágio na sua caminhada, aqui neste mundo, em que você possa dizer: agora eu estou total e irreversivelmente imune do pecado. Se você não vigiar, por mais que você tenha maturidade, você pode cair. E exatamente a narrativa que nós lemos aqui é a narrativa do primeiro deslize, do primeiro fracasso, da primeira queda de Abraão. E aí a gente vai ver que ele é o pai da fé, ele certamente, como patriarca, como um exemplo de fé, ele é para nós um modelo, ele é o único chamado pai da fé, embora outros sejam chamados também de pais, mas ele em especial, nós somos filhos de Abraão, e certamente ele era um homem de uma envergadura espiritual a ser imitada.
Como nós ainda veremos ao longo deste ano, ao expor Gênesis, o seu filho Jacó, por exemplo, não tem o mesmo pedigree. Aliás, Jacó é um santo sem pedigree. Ali é que a gente vê mesmo a graça de Deus. Mas Abraão, mesmo tendo essa envergadura espiritual, ele não a adquiriu da noite para o dia. Ao longo da sua caminhada, até alcançar a plena maturidade, já perto do fim da vida, ou pelo menos no segundo terço da sua vida, é que ele demonstra plena maturidade, mas ele vai cometer vários deslizes, como nós veremos. E ele vai caminhar entre essas quedas e também o reerguimento e a restauração que vem do Senhor. A história que nós lemos aqui é a história de um momento quando o temor de homens dá lugar à fé. A fé cede lugar para o temor de homens. Sabe, a expressão temor de Deus é um sinônimo de fé. Quando um judeu dizia, eu temo a Deus, ele não estava falando simplesmente que ele tinha medo de Deus. Ele estava falando que ele cria nesse Deus, que ele confiava nele, que ele queria agradá-lo, que ele o temia, porque confiava ou temia. Então, quando você teme homens, isso significa que você está perdendo a fé em Deus. E é isto que Abraão faz. E eu quero demonstrar isso, primeiramente, contextualizando o nosso texto. Se você considerar o que a gente chama de estrutura do texto, estrutura literária, naquilo que a gente chama de macroestrutura, né, uma estrutura um pouco maior, não tão grande, né, envolvendo todas as narrativas, você vai ver que a história de Abraão, desde o capítulo 12, verso 1, é a história dessa fé peregrina, e ela vai transitar entre Canaã e o Egito. Ele desce de Harã, ele mergulha na Palestina e ele vai descendo para o sul. Na verdade, ele faz esse movimento. Ele está em Ur dos Caldeus, ele sobe para Harã, ainda perto do Eufrates, e aí ele desce quase numa reta para a terra de Canaã. E chega no sul da terra. E nós vamos ver um esquema geográfico que o narrador nos mostra, que também enfatiza o próprio fracasso de Abraão, o livramento do Senhor e a sua restauração. Você vai ver aqui, por exemplo, um esquema, eu quero que você preste atenção no texto. Observe que ele parte no verso 4, sai de Harã, e eles chegam na terra de Canaã, no verso 5, e depois ele atravessa a terra de Siquém até um carvalho. Nós vimos que o carvalho é um lugar sagrado, carvalho de Moré significa carvalho do mestre, era um lugar onde se erguiam altares idólatras, e os cananeus estavam lá, e diz a Bíblia que ali naquele lugar o Senhor apareceu a Abrão e prometeu dar a sua semente àquela terra. E ali ele celebrou essa revelação, edificando um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então você vê Abrão aqui em Siquém, no carvalho de Moré. Em seguida ele vai para Betel, observe o verso 8. Depois de Betel, ele vai para o Neguebe, ele está descendo para o sul. E dali, por causa da fome, ele desce para o Egito. No verso 10, fala que ele desce para o Egito. Essa expressão é mais do que a descida geográfica. Está falando, na verdade, que ele está descendo ladeira abaixo para cometer um sério, um grave pecado. Depois você vai ter Abraão de volta no capítulo 13, do Egito, ele sobe do Egito, a palavra saiu aí é subir, ele sobe do Egito para o Neguebe, voltando para os mesmos locais. Veja, é o mesmo movimento, só que é o contrário agora. Então você vê Siquém, carvalho de Moré, você vê Betel, Neguebe, Egito, depois ele sai do Egito, volta para o Neguebe, Betel de novo, e vai encerrar sua peregrinação por enquanto, no verso 18, num lugar chamado Hebron, também em outro carvalhal, num outro lugar sagrado, os carvalhais de Manre. Então começa e termina aí, veja que há uma moldura. Mas dentro de uma estrutura menor, no verso 10 você tem Abraão desce para o Egito, e no capítulo 13, verso 1, Abraão sobe para o Egito. Tudo isso é um recurso literário do nosso narrador, um recurso artístico para, de alguma maneira, demonstrar para nós esse vai e vem da fé que demonstrou o nosso pai Abraão. Ele desce de Betel para o Egito e ele sobe do Egito para Betel. O
que é que muda? O que é que reverte o trajeto? É uma intervenção do Senhor que reverte o trajeto de Abrão. É uma intervenção da graça que reverte a jornada de Abrão da queda para uma restauração. Outra observação que eu ainda queria fazer à guisa de introdução, observe que antes de descer para o Egito, no verso 8, ele diz que passando dali, dos carvalhais do carvalho de Moré, para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Aqui há uma informação, há uma denominação de cidades que a gente chama de anacrônica, quer dizer, as cidades não tinham esse nome naquela época, quando Abrão esteve lá, que o narrador, escrevendo bem depois, ele está olhando para lá. Por que ele identifica esses locais? Nós vamos ficar sabendo que quem dá esse nome Betel a essa cidade, que antes se chamava Luz, é Jacó, lá no capítulo 28. E Betel vai se tornar um dos primeiros centros de culto de Israel. Siquém também. Siquém é um lugar muito importante na história de Israel. Ali onde Abrão levanta o primeiro altar, em Siquém, no Carvalho de Moré, ali se torna um lugar sagrado para Israel. E depois em Betel também, porque Jacó vai ter uma experiência lá. Mas a cidade de Ai, ela nos lembra também alguma coisa, porque essa cidade de Ai é o mesmo nome daquela cidade lá de Josué. E o que aconteceu em Ai? Lá Israel foi derrotado, porque Israel pegou das coisas condenadas, Acã pegou das coisas condenadas. Está lá em Josué. Ai significa ruína. Betel significa casa de Deus. E observe o local geográfico, a importância disso no verso 8, que ele armou sua tenda e ficou Betel, a casa de Deus, ao ocidente, e Ai ao oriente. E ele edifica ali, entre a casa do Senhor e a ruína. É exatamente esse o ponto que o narrador está querendo nos trazer. Se ele se afastar da casa do Senhor, ele vai caminhar rumo à ruína. E é isso que ele faz. E por que ele faz isso? Porque há um determinado momento que reina fome na terra. A gente vai dividir essa meditação em cenas, né? Em 4 cenas, certo? A primeira cena eu chamo de fome na terra da promessa. Fome na terra da promessa. A semente santa desce ao Egito. Esse seria o título da nossa primeira divisão. Fome na terra da promessa. A semente santa desce ao Egito. Segundo movimento do nosso enredo, eu chamaria de perigo na terra do exílio. A semente santa é ameaçada no Egito. Perigo na terra do exílio. Depois eu vou repetir. A semente santa é ameaçada no Egito. Terceiro, nós temos a intervenção da graça na terra do exílio. E quarto, retorno à terra da promessa. A semente santa sobe do Egito. Eu não sei se você já começa a fazer algumas associações, mas é muito interessante o paralelo entre essa trajetória de Abrão, aquilo que acontece no Egito e a trajetória de Israel, para quem Moisés está escrevendo. Ele está escrevendo para um povo que foi desafiado a sair do Egito para a terra da promessa. E ele já exatamente mostra que o pai de Israel, o pai na fé, fez um trajeto contrário e foi ao Egito. E teve que ser também liberto do Egito. Ele está criando esse paralelo para mostrar a eles que é o desejo de Deus que, apesar da dureza do seu coração, eles sejam libertos do Egito e conquistem a terra da promessa. Então, dentro do primeiro ponto, vamos lá. Fome na terra da promessa. A semente santa desce ao Egito. Observe verso 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Há escritos antigos, meus irmãos, que registram a existência de constante fome naquela região da Palestina, e o Egito sempre foi um recurso para as pessoas que queriam fugir da fome e da seca. Por quê? Porque no Egito, no delta do Nilo, nunca está seco. Nós temos o segundo maior rio do mundo, ele é primeiro eu não lembro agora,
ele é primeiro em extensão, em comprimento, né? E é o segundo em volume d'água, perdendo, se não me engano, para o Amazonas, mas em comprimento ele é o maior. Então o delta do Nilo torna aquela terra fértil. Então é sempre um lugar para onde as pessoas vão para serem sustentadas. É um símbolo de estabilidade. Só que é uma estabilidade ilusória. Veja, ele tinha saído da cidade, símbolo de estabilidade, da cidade dos homens. Agora ele está buscando refúgio na cidade dos homens por causa da fome. Ele havia recebido a promessa da terra e ele agora deve, a despeito da dificuldade e conflito, confiar que Deus lhe proverá dentro dessa terra da promessa. Mas não só isso. Mesmo indo para o conforto e a estabilidade da cidade do Egito, ele vai descobrir que Deus o protegerá também fora da terra da promessa. Isso aqui é uma mensagem importante para Israel, porque no futuro de Israel, Israel vai ser expulso da terra da promessa por causa do seu pecado e vai ter que ir para o exílio. E parte de Israel que vai para lá é crente. Nem todo mundo que foi para o exílio era idólatra. Daniel é um exemplo. Mas precisa de saber que o mesmo Deus que os sustentava na terra da promessa também pode sustentá-los no exílio. E Abraão vai aprender isso, mas não é por mérito seu. Ele vai aprender, inclusive, caindo, tropeçando. Então, o primeiro desafio de Abraão é crer na fertilidade provinda de Deus quando a terra da promessa se torna estéril. E veja, Sara já era estéril. Agora a terra da promessa se torna estéril. E Abraão precisa agora passar no teste. Mas a gente vê que ele falha. Ele vai para o Egito e o problema maior nem é ir para o Egito. É a estratégia que ele usa e a motivação que o leva a tomar essa medida estratégica. É o temor de homens. Então aí nós chegamos ao segundo ponto. Perigo na terra do exílio. A semente santa é ameaçada no Egito. Por que a semente santa é ameaçada no Egito? Por causa do temor de homens. Abraão tinha recebido de Deus a promessa de que ele seria uma grande nação. Que ele seria bênção para todas as famílias da terra. Como que agora ele acha que Deus vai permitir que alguém o mate antes de cumprir a sua promessa? Mas ele tem medo. E verso 11, ele faz uma proposta para Sara. Uma proposta extremamente indecorosa. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse Abrão a Sarai, sua mulher: ora, Sarai, é o seguinte, eu sei que tu é mó gata. Eu tenho um bom gosto, eu sei que eu escolhi. E vai deixar os homens de Faraó de queixo caído. Sarai já não era uma adolescentezinha, mas era um mulherão. E quando um rei via uma mulher, ele podia tomá-la, não importa se ela era casada ou não, e levá-la para o seu harém. Lembra, desde lá de Noé, os filhos de Deus tomaram as mulheres que mais lhe agradaram. Eu sei que tu és bonita, tu és mulher de formosa aparência. Quando os egípcios te virem, eles vão dizer a mulher dele, vão me matar. Quando virem a mim com você, vão me matar e vão te deixar com vida. Vamos combinar o seguinte? Diz que tu és minha irmã. Veja o egoísmo, o temor de homens e o egoísmo. Para que me considerem por amor de ti. Ele está querendo livrar a pele. Diz que tu és minha irmã para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Veja, o eu entra em primeiro lugar. Então você tem várias marcas da incredulidade aí no pai da fé. Primeiro, temor de homens. Deus tinha dito, eu vou te fazer uma grande nação. Mas quando a gente teme a homens, a gente prefere assumir e tomar a nossa própria medida para a segurança. E acaba desobedecendo a Deus. Mas além do temor de homens, há aí o egoísmo. Porque ele não pensa na mulher, ele pensa em si. E a mulher não é inocente. Não pense aqui que a mulher é
oprimida nessa sociedade patriarcal, você vai ver lá na frente que ela tem muita influência e quando ela quer, bate o pé, ela faz acontecer sua vontade. 2 vezes ela vai demonstrar isso, 2 ou 3 vezes. Então, ela não era aquela pessoa assim, ela combina, ela não quer perder o marido, ela gosta do marido. Ela tinha também confiança na promessa. Então, ela anui ao conselho de Abrão. A gente fica sabendo mais à frente, no capítulo 20, no outro deslize de Abrão, que ela era meio-irmã de Abrão. Ela era filha do mesmo pai. Abrão, sim. Em primeiro lugar, isso desmistifica os heróis. Deus não esconde os defeitos dos seus heróis. Mas antes que a gente considere isso exatamente um defeito, precisamos considerar 2 coisas aqui, e eu vou abrir um parênteses. Primeiro, quando Abrão casou com Sarai, ele não era crente. Então, ainda que nós considerássemos que casar com a meio-irmã era pecado, ele não era crente. Ele era um idólatra. Então, ok? Mas ainda tem uma segunda questão. É que nós estamos num período, no período tribal, no período patriarcal, quando era comum as famílias terem casamentos que a gente chama de endogâmicos, casamentos dentro da família, para manter o clã e a pureza do clã e para preservar a herança. Só depois, possivelmente, com a multiplicação da humanidade, é que as relações incestuosas vão sendo proibidas. Isso que vai acontecer. E aí, na lei de Moisés, você tem a proibição. Mas nós estamos numa outra fase. Mas ainda que considerássemos pecado, a palavra de Deus deixa claro que Abrão não era crente. Certo? Então, veja, tendo considerado isto, ele então propõe para ela, olha, não vamos mentir assim, a gente conta uma meia-verdade, né? A gente só não diz que você é minha mulher, a gente diz que você é minha irmã, que é, no final das contas, uma mentira inteira. Veja, meus irmãos, ele diz isso e aí, exatamente, observe o paralelo aqui. Há muito paralelismo mesmo nas narrativas. No verso 11 diz assim, bem sei que as mulheres de formosa aparência. Segunda coisa, verso 12, os egípcios quando te virem vão dizer a mulher dele me matarão deixando-te com vida. Verso 13, diz-me que és minha irmã, para que me considere por amor de ti e por tua causa me conserve a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, o que aconteceu? O que ele falou no verso 12. Viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Verso 15, eles falaram e gabaram a mulher para Faraó. Faraó, é o seguinte, eu nunca vi uma gata assim no seu harém. Seu harém precisa ter essa mulher. E aí diz a Bíblia que este, por causa dela, tratou bem a Abrão. Ele ainda deu presente para Abrão, que veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentas e camelos. Outra questão que nós precisamos tratar aqui é, Faraó possuía a Sarai? Não sei, o texto não diz. Há uma segunda ocasião, só que agora com Abimeleque, lá no capítulo 20, que nós vamos ver quando chegarmos lá, eu nem vou abrir lá, mas só para vocês saberem, em que ele vai mentir de novo ainda, só que para Abimeleque, só que antes que Abimeleque possua, ele toma Sarai, mas ele não chega a possuir, porque o Senhor em sonho se revela a Abimeleque. Então isso nos leva a deduzir que aqui também ela não chegou a ser possuída por Faraó. Ela apenas vai para o harém e talvez estava em situação de preparo lá. De qualquer maneira, meus irmãos, a questão é que o pecado já está feito, já está cometido, não importa muito isso. Ele, no momento em que ele a submeteu a essa situação, ele a expôs em perigo. Então você tem o temor de homens, você tem uma proposta insensata, e como é que a semente é ameaçada no Egito? A esposa passa a fazer parte do harém de Faraó. Ele expõe a esposa ao perigo, ele expõe a esposa ao pecado, ele expõe a esposa ao abuso, a ser objeto de outro homem para salvar a própria pele. E a sua ação tem consequência
Porque ele está, no final das contas, ameaçando todo o projeto redentor. Como disse um pastor batista, até conhecido, Marcos Granconato, eu não desfruto isoladamente dos meus atos, quer eles sejam bons, quer eles sejam maus. Preste atenção nisso, irmão. Eu não desfruto isoladamente dos meus atos, quer eles sejam bons, quer eles sejam maus. Essas palavras resumem o fato da solidariedade que existe entre nós, seres humanos. Aquilo que a gente faz não tem consequência só sobre nossa vida, mas sobre aqueles que estão próximos de nós e até sobre aqueles que estão distantes. Essa solidariedade, essa relação solidária que nós temos uns com os outros, ela se torna maior ou menor conforme o tipo de relação que nós temos com nossos semelhantes e conforme a nossa posição num determinado grupo. As coisas que você faz, por exemplo, elas têm efeito sobre seus colegas de trabalho, elas têm efeito, se correrem, se tornarem notícia, elas podem ter efeito sobre outras pessoas, fora daqui da cidade, do país. Elas têm efeitos, no entanto, principalmente naqueles que estão mais próximos. Aquilo que você faz e deixa de fazer, as decisões que você toma, as ações e reações, têm influência, por exemplo, direta sobre seus filhos, sobre os seus pais, sobre os seus parentes, sobre a igreja. Eu nunca desfruto isoladamente dos frutos das minhas ações. Eu tenho que colocar isso. Mas isto é ainda mais verdade, meus irmãos. Se é verdade para qualquer ser humano, isso era ainda mais verdade no caso de Abrão. Porque como cabeça pactual, os atos de Abrão, eles tinham consequências sobre mais pessoas do que ele podia imaginar. E aqui o temor de homens leva Abrão a colocar sua esposa em perigo. Ela se torna uma ameaça. Veja, ele se torna uma ameaça para aquela que ele deveria proteger, um autêntico filho de Adão. Mais do que isso, aqui nós precisamos entender que todo o plano redentor entra em rota de fracasso. Porque ele está sendo subornado, por assim dizer, por Faraó. Ele está sendo bem tratado, mas essa estabilidade é ilusória. E as recompensas ilusórias do Egito podem ter aprofundado a cegueira momentânea de Abrão e sua ilusória sensação de segurança, mas não afastavam a ameaça, antes intensificavam a ameaça. Como disse certo comentarista, o plano profano do casal quase naufraga a sua peregrinação de fé. Irmãos, o mundo muitas vezes recompensa quando você cai. Aqui uma lição dessa segunda cena. Às vezes você vai cair e vai ter recompensa da parte do mundo. E a ilusão de que você está se dando bem e sendo abençoado por Deus. Cuidado. Cuidado com as falsas oportunidades. Cuidado com o temor de homens. Porque o temor de homens pode sim trazer vantagens a você, momentâneas, mas expõe a sua jornada espiritual ao perigo e expõe outros ao perigo. Pessoas perdem famílias por causa disso. A gente vai ver mais à frente, na próxima narrativa, alguém que perde a família por causa dessa escolha. E aqui Abrão não perdeu por misericórdia de Deus. Isso nos traz essa lição, amados. Quando nós tememos homens, quando nós pensamos em nós mesmos e nos esquecemos do Deus da promessa, nós não só nos expomos ao perigo, mas nós expomos a quem está ao nosso redor ao perigo. E até nós, hoje aqui, naquele momento, estávamos ameaçados. Porque como a fé de Abraão poderia chegar até nós, se este homem não fosse depois restaurado por Deus? Então nós temos, em terceiro lugar, a intervenção da graça na terra do exílio. Então nós vimos aqui a semente santa é ameaçada no Egito, ou no Egito, perigo na terra do exílio, agora a intervenção da graça. Deus não é Deus só em Canaã. Deus também é Deus no Egito. E aqui era uma grande lição para Israel. Sabe por quê? Porque Israel vivia entre povos pagãos que acreditavam em espíritos territoriais. Batalha espiritual é um negócio, não é novo não, tá?
batalha espiritual já existia nos povos pagãos da antiguidade. Eles acreditavam que os deuses eram deuses locais. E acontece lá em Baal-peor, no episódio quando Israel se casou, se deitou com as filhas dos moabitas, quando antes Balaão foi chamado a amaldiçoar, o povo de Israel, ele não conseguiu. Aí Balaque disse, não, vai para outro lugar, porque era mais ou menos assim, talvez ele seja um deus do vale, vai para o monte. E aí ele não conseguiu no monte. Para onde ele ia, é mais ou menos isso. Abrão está indo para o Egito, mas Deus tinha uma promessa para ele. E é claro que isso não significa, meus irmãos, que Deus aprovou o que Abrão fez. Abrão vai tomar uma dura repreensão e ele vai reconhecer o seu pecado, isso vai ficar claro. Mas Deus agora tem que livrá-lo, e é assim que Deus faz. Não é diferente com a gente. Muita gente lê essa narrativa e às vezes fica até meio revoltado. Deus não tem nenhuma repreensãozinha aqui, nem um castigozinho, né? É quando sou eu, misericórdia, Senhor. Não, Senhor, olha, eu sei que eu sou pecador, mas quando é o outro, a gente quer ver o castigo. E de fato ele tem uma disciplina aqui, que é a repreensão do ímpio. Mas a questão aqui não é essa. Quantas vezes, meus irmãos, nós cometemos deslizes? Eu faço uma pergunta, será que toda ação nossa tem consequências? E nós não podemos arriscar, não devemos arriscar, não devemos tentar o Senhor. Mas responda-me uma coisa, responda aí na sua mente. Se você olhar todo o deslize que você teve, toda a queda que você teve, todo o pecado que você cometeu contra o Senhor, e se você fosse sofrer todas as consequências, não estou falando nem do inferno, não, as consequências naturais desse pecado, será que você sofreu? Não. Tem muitas vezes que a gente é desastrado, e Deus não só nos livra, mas suspende as consequências, ameniza. Deus sempre ameniza. Irmãos, sempre Deus ameniza. Quando você acha que está na peia, pode ter certeza, é muito menos do que o teu pecado provoca. Nunca você vai sofrer consequência total do seu pecado. Eu não estou me referindo ao inferno e ao castigo eterno, não. Eu estou falando da consequência natural. O pecado é um desvio. O pecado é um parasita. O pecado por si só, ele causa uma destruição terrível. Deus nem precisa intervir. Eu mostrei que na queda, Deus não foi lá simplesmente para trazer o juízo. Ele sentencia sobre o homem e a mulher, mas seu principal objetivo era manifestar graça. Eu mostrei isso, está lá, está até no YouTube lá. A intervenção de Deus, a intervenção da graça de Deus sobre o casal, Adão e Eva. Então, pode ter certeza, nenhum dos nossos pecados, em nenhum deles, nós sofremos todas as consequências que poderíamos sofrer. São muitas as vezes que Deus nos livra de algumas consequências. Isso é para que pequemos? Não. O verdadeiro crente diante disso vai tremer. Eu sempre gosto de uma história que eu vivi, e eu quero usá-la como ilustração aqui. Quando eu ia célere para a casa da minha então namorada, hoje esposa, né? Doido para chegar rápido, eu atravessei essa Taíde Teve. E quando eu fui pela Venezuela, Avenida Venezuela, não tinha sinal, não tinha nada, eu não olhei nem para um lado nem para o outro, eu atravessei porque eu queria chegar logo lá na Vila Militar. E na hora que eu atravessei, eu ouvi aquele som de freada. O carro rodou e foi parar no canteiro que não tinha meio-fio na época. Graças a Deus. E eu, na hora que eu vi o carro, era uma bicicleta daquelas de corrida, antiga Caloi 10, para correr mesmo no asfalto. E ela não era de fácil habilidade, porque não era de rally. Mas mesmo assim eu deitei assim, né? E consegui também desviar do carro. E eu me lembro, quando eu olhei para trás, eu parei, o carro parou. Eu digo, eu não vou esperar para ir lá, nem vou lá, nem pedir desculpa, sei lá o que o cara vai fazer comigo, eu vou me embora.
peguei a bicicleta e fui, né? Só que eu fui pedalando assim, ó. Parecia que a bicicleta tinha sido batida e estava empenada. Porque eu imaginei o perigo do qual eu me livrei. Já aconteceu com você? Pois é assim que a gente tem que sentir depois de uma queda, quando a gente cai na vida espiritual e se levanta. Isso tem que levar a gente a tremer. A gente tem que olhar aquilo que poderia ter acontecido. Isso tem que gerar em nós temor. Então, como é que vem a intervenção da graça? Vamos ver a intervenção da graça. Olha o que acontece, verso 17. Porém, o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Queridos, olha que coisa interessante. Veja, não diz assim, por causa de Abrão. Olha Deus protegendo a mulher. Aquilo que Abrão não fez, o Senhor fez. E o que o Senhor colocou? O que o Senhor enviou? Pragas. Isso lembra você o quê? Êxodo. É isso que Moisés está querendo chamar a atenção. Deus enviou pragas, Deus julgou os deuses do Egito, Deus julgou o Faraó e Deus libertou a mulher aprisionada. Deus libertou o seu povo através das pragas, por amor de Sara, ou de Sarai, agora ainda é Sarai, mulher de Abrão. E de alguma maneira Faraó ficou sabendo. Eu não sei se ele se revelou a Faraó em sonhos. Era comum naquela época os reis darem importância a sonhos, havia até intérpretes de sonhos. A gente vai saber isso lá com José, não é? Vai verificar isto. E Deus se utilizava disso para, de alguma maneira, revelar os seus feitos, as suas intenções, e assim glorificar o seu nome. Isso sempre com referência a seus servos. E Faraó soube por causa disso. Ele deve ter consultado algum oráculo, e Deus às vezes faz isso. Mesmo sendo um povo pagão, Deus se utiliza dessas crenças dele e Deus revela de alguma maneira que é Abrão. E aí o que acontece? Veja, tem uma outra questão aqui antes da gente entrar na fala de Faraó. Veja, a Bíblia diz, em ti, a Escritura disse a Abrão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se tu uma bênção. O que é que ele foi aqui? Maldição. Ele foi maldição. Por causa do seu pecado, ele foi maldição. Aquele que é portador da bênção, torna-se maldição para uma nação. Lá na frente, o seu descendente vai ser bênção. Lembra? José com Faraó. Ele vai ser bênção. Abraão vai ser bênção. Mas no seu filho, no seu descendente. Mas agora, por causa do seu deslize, ele é maldição. Ele que é portador da bênção. Irmão, preste atenção. Pecados que nós cometemos trazem também prejuízo para aqueles que não creem em Cristo. Quando nós deixamos de crer no Senhor, quando nós passamos a crer nos homens, a temer os homens, quando nós nos preocupamos mais com o nosso bem-estar do que com a glória do Senhor, nós não só somos prejudicados, não só aqueles que são próximos a nós, mas nós também nos tornamos maldição. Sabe por quê? Porque aqueles que criticam você por causa do seu mau testemunho, eles blasfemam de Deus. E ao blasfemar de Deus, eles pecam contra Deus. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, diz a palavra do Senhor. E nesse sentido, às vezes a gente se torna maldição. Que coisa terrível é quando os portadores da bênção se tornam se tornam objeto ou instrumento de maldição. E aí então você tem, dentro dessa intervenção da graça, Deus envia praga sobre o Egito, mas Deus repreende Abrão. E como é que ele repreende Abrão? Ele usa a boca do ímpio. Olha a vergonha, quando o sujeito é pego na mentira. Um senhor, um sheik, um senhor de terra, um homem rico. Aí vem Faraó, um homem mais poderoso talvez naquela época da terra já. E diz assim, ele chamou Abrão e disse, que é isto que me fizeste? Essa expressão, você está lembrado onde você ouviu essa palavra? Lá em Gênesis 3, Deus diz,
para a mulher: que é isto que fizeste? É um filho de Adão, repetindo o caminho. Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua irmã, era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso eu tomei para a mulher. Agora está aqui tua mulher. Vai-te embora daqui, que você não é bem-vindo, você é persona não grata. Você só está trazendo desgraça. Que mau testemunho para um crente ouvir de um ímpio. Você está trazendo desgraça. Quando ele está fazendo bem, isso é bênção. Mas quando ele está dando mau testemunho, é horrível. Entendeu? Tem crente que às vezes é demitido, aí, não, porque eu estou na prova, sabe, pastor? Mas não trabalha, é preguiçoso, fica lendo a Bíblia na hora de trabalhar, ouvindo música gospel, na hora que era para estar trabalhando lá, fazendo o seu dever, né? Fazendo fofoca, intriga, depois, não, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. É por causa da justiça ou é pela justiça? Ele está dizendo: olha, toma aí tua mulher, vai-te embora daqui. E deu ordens a respeito deles, ele foi embora, sua mulher e tudo o que possuía. Expulso, irmãos. Não por seu bom testemunho. É triste isso para um crente, né? Você ser expulso do lugar por causa do seu mau testemunho. Mas foi isso que aconteceu com o pai da fé. E o que é que ele faz? Aí você tem, em quarto e último lugar, o retorno à terra da promessa. A semente santa sobe do Egito, capítulo 13. Será que isso trouxe lições a Abrão? Será que ele saiu do Egito assim? Bom, pelo menos saí com o meu gadinho. Não. Ele certamente saiu envergonhado. Ele certamente agora sai como eu saí daquele quase acidente, com as pernas trêmulas. Por que nós sabemos disso? Observe a trajetória de Abrão. Ele sobe do Egito, diz: saiu, pois, ou subiu, pois Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Isso aqui não é para falar da prosperidade do Senhor sobre ele, não. Isso é só preparando já para a próxima prova de Abrão, que a gente vai ver domingo que vem, se Deus quiser. Mas ele diz, olha só, fez as suas jornadas do Neguebe até a casa de Deus. E, para que fique claro o propósito do narrador, ele diz, até ao lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre a casa de Deus e a ruína, entre Betel e Ai. O versículo 8, está lembrando o capítulo 12, verso 8. E para que ainda fique mais claro para nós, ele diz, até ao lugar do altar, que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Esta é a característica da fé salvadora. Ela reencontra o caminho, porque ela é produzida por Deus, pelo chamado eficaz. Abrão invoca o nome do Senhor. Veja, no Egito ele não invoca o nome do Senhor. Ele arma um estratagema por temor de homens, mas aqui ele volta para Betel, ele volta para a casa de Deus, ele volta para o altar. E o que está acontecendo aqui, irmãos, é uma reconciliação com Deus da promessa. Na terra da promessa. E nisto, ele vai demonstrar que por enquanto aprendeu a lição, porque ele vai ter logo um conflito, de novo problema de sustento na terra, entre ele e Ló. E aí ele vai demonstrar que por enquanto ele aprendeu a lição, como se o Senhor Deus quiser, nós veremos na próxima semana. Eu queria, meus amados irmãos, nós já fizemos algumas aplicações, lição aprendida, eles regressam à terra da promessa, à comunhão com Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, lembrar, agora já concluindo. Meus irmãos, nós sabemos que Abrão é que a gente chama de cabeça pactual, cabeça federal.
ele recebeu a promessa de Deus. Lá no capítulo 15, Deus vai selar esta aliança com um pacto. Depois, no capítulo 17, Deus vai dar a Abraão um sinal, um selo visível desse pacto, para ele e sua descendência. Então você tem aqui um mediador de aliança. Preste bem atenção nisso. Como mediador de aliança, nenhuma revelação, exceto no caso de Melquisedeque, que veremos no capítulo 14, talvez daqui a dois domingos, nenhuma revelação vinha fora daquilo que vinha a Abraão, a partir do momento que Deus o chamou. Então ele é um sacerdote do Senhor, ele é um mediador pactual, ele é uma figura messiânica, ele é um tipo de Cristo. E como cabeça pactual, tudo que ele fizesse tinha efeito sobre sua semente e sobre aqueles que estavam próximos dele. Mas Abraão, tal como Israel mais tarde, foi reprovado nesse primeiro teste. Ele terá que ser trabalhado pela graça, porque ele é um filho de Adão. Ele é herdeiro da promessa, mas ele ainda é um filho de Adão. Ele tem que caminhar na terra em santificação, até a maturidade. Esta é a nossa caminhada, irmãos. Mas louvado seja Deus, porque é assegurado que a promessa feita a Abraão, ela vai se cumprir. Não é por causa de Abraão, é por causa do Senhor de Abraão. Essa passagem, irmãos, me fez lembrar aquele que é descendente de Abraão. A palavra de Deus em Mateus, ela começa com o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Mateus está falando isso? Porque ele está querendo mostrar que ele é o rei messiânico. Ele é o filho de Abraão. Ele é aquele em quem serão benditos todos os povos. E esse filho de Abraão, depois do seu batismo, no início do seu ministério, a Bíblia diz lá no capítulo 4 que ele é enviado para o deserto. E lá ele é tentado também em relação à escassez e à fome. Se você olhar depois, Israel, na terra da promessa, também é tentado em relação à fome. Eles têm fome, murmuram, Deus dá o maná. Eles têm sede, murmuram, Deus faz sair água da rocha. E toda vez que eles têm fome, eles pecam contra o Senhor. Israel não conseguiu passar no teste também. Mas agora Israel tem um representante, um campeão, para quem Abraão apontava, que nunca pecou, nunca cometeu deslize, nunca teve temor de homens. No capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, se aproximando, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo aqui exatamente aquilo que Abraão deveria pensar e que deveria crer naquele momento. E que vai crer um dia, como nós veremos. Vai crer um dia, mas que naquele momento não creu. Que não é de pão. Não é do pão que depende a sua vida. É da palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós somos sustentados. É pela palavra de Deus que nós somos alimentados. É pela palavra de Deus que nós herdamos as promessas. Por isso que nós precisamos é ter fé. E louvado seja Deus, foi por causa desse campeão que na terra da promessa peregrinou. E não só isso, passou fome pelo seu povo e venceu a tentação, que nós hoje podemos receber a bênção de Abraão. Amados irmãos, eu quero então fechar essa mensagem aqui trazendo uma palavra para você que está caminhando. A minha pergunta para você é: em que lugar você está na caminhada? Você está em Betel?
Você está diante do altar de Deus, invocando o nome de Deus no meio dos idólatras? Ou você está no Egito, temendo homens, comprometendo outros? Talvez você esteja nesta segunda situação. A minha oração e o meu convite é: irmão, volta. Irmã, volta para Betel. Volta para Betel e invoca o nome do Senhor. Quanto mais tempo você passar nessa situação que você está, mais consequências virão sobre a sua vida. Volte para Betel, invoque o nome do Senhor, e o Senhor vai restaurar a sua vida. Se você está aqui nessa situação, você cometeu um deslize, você pecou contra o Senhor, você está longe do Senhor, você conhece o Senhor, você tem um temor do Senhor, mas você está negociando com o mundo, está vivendo baseado no temor de homens. Volta, irmão, volta enquanto é tempo, volta para o Senhor. E se você caiu e se levantou e já invocou o nome do Senhor, e o seu coração ainda está acusando você, confie na graça do Senhor. O Deus que restaurou Abraão e ainda irá restaurar ainda nas outras narrativas, Ele pode restaurar você. Que o Senhor Deus nos dê graça e que aqueles que pensam que estão em pé, cuidem para que não caiam. Nós nunca estamos num estágio, nunca chegamos a um estágio em que estaremos imunes ao pecado. Nós veremos que outros deslizes acontecerão na vida de Abraão. Mas ele vai chegar lá. Ele vai chegar à maturidade, porque aquele que começou boa obra nos seus eleitos há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a minha confiança, é por isso que eu pastoreio. Porque eu sei que aqueles que são do Senhor vão chegar lá. Eles vão chegar do outro lado. Amém.